boa noite a todos e todas. Sou o professor Rogério, docente do curso de Serviço Social da Unisanta, coordenador do curso também, e nós estamos aqui hoje num momento muito especial para celebrar o nosso Dia do Assistente Social, que foi agora na semana passada, né? Acho que na quinta-feira, dia 15, quinta-feira, se eu não me engano, quarta ou quinta, e é algo muito importante para a nossa profissão. Então, quero muito agradecer a presença da Adriana Fraga, minha querida Adriana, trabalhamos juntos, assistente social, servidora pública municipal de Santos, trabalhou muito, ela é especialista em atendimento familiar, durante muitos e muitos anos trabalhou no, no Congesuas e junto aos conselhos municipais, ao Conselho Municipal da Assistência Social, bem como toda a estrutura do Conselho da Participação e do Controle Social. Seja muito bem-vinda, gratidão pelo aceite do convite, Adriana. E a Lisandra também, uma grande amiga, assistente social, graduada em serviço social, pós em gestão de projetos sociais e habitação de interesse social. Ela é secretária executiva do Conselho Municipal de Assistência Social do Guarujá. Ela trabalha exatamente com isso. Hoje nós vamos poder perguntar tudo e mais um pouco, né? Porque é um campo de trabalho muito importante e que, por vezes, é pouco discutido. Eu sou em experiência na Prefeitura do Guarujá, Cubatão e Santos, além do governo do Estado de São Paulo, na administração penitenciária, perdão. Lisandra, querida, gratidão pela sua presença, pelo aceite. Hoje nós estamos realizando o quinto encontro do Serviço Social da Unisanta em comemoração ao Dia do Assistente Social. Peço que todos mutem o áudio, né? Nós iremos fazer da seguinte forma. Tanto a Adriana quanto a Lisandra têm duas apresentações, elas farão as apresentações, e ao final a gente vai poder fazer perguntas, questionamentos, tirar dúvidas, debater, porque o propósito maior do nosso encontro é justamente esse, realizar todo o debate, um aprofundamento do contexto da atuação do serviço social, dos conselhos municipais, bem como da participação e do controle social. A Adriana irá apresentar primeiro, porque ela teve uma questão de saúde da família complexa, grave, e ela vai, infelizmente, não poder ficar com a gente, mas se colocou à disposição depois, caso alguém queira fazer perguntas, enviem para mim, eu vou deixar depois o e-mail da gente, e eu envio para ela, e ela responde por e-mail, beleza? Então vamos lá, Adriana? Deixa eu só compartilhar aqui a sua apresentação. Obrigada, Rogério. Boa noite a todos. É uma grata satisfação esse convite para poder compartilhar um pouco da experiência de quase 10 anos à frente do controle social. Eu também estive nessa posição de secretária executiva, especialmente no Conselho Municipal de Assistência Social, e este convite de apresentar as minhas considerações frente à participação do assistente social no Conselho, eu espero que seja uma contribuição, né, nesse momento especial que essa a apresentação, né, esse encontro possa nos trazer. Pode passar para mim, por favor? O tema que me foi posto é falar um pouquinho do assistente social, do papel dele junto ao controle social, né? Mas, inicialmente, eu acho importante, né, nós iniciarmos e entender um pouquinho a importância do controle social e entender o seu conceito, a sua história, a sua concepção, né? Ter um pouco de conhecimento de como isso se deu. Não sei se é de conhecimento de todos, né, mas o controle social, ele, a partir da Constituição Federal, né, é que ele passa a ser utilizado pelos movimentos sociais e por outras instituições da sociedade civil como um mecanismo que permite à população acompanhar e fiscalizar e avaliar as ações do governo, né?
Foi uma conquista, né, a possibilidade desses espaços públicos de participação, com esse novo mecanismo de processos e debate, né, na deliberação e nessa cogestão de políticas públicas. Um processo que a gente identifica sendo fundamental para garantir essa transparência, essa efetividade nas ações públicas, pois ele vem ajudar, né, ele colabora em assegurar que as políticas públicas atendam às necessidades da sociedade e sejam realizadas de forma justa e responsável, né? Ele também é um espaço que promove o acesso às informações, que aponta a possibilidade da construção de uma cultura política democrática, que orienta, né, fiscaliza, formula a política pública em conjunto com o governo municipal. Então, o exercício do controle social no Conselho, ele é um espaço questionador nesse enfrentamento em prol dos direitos, né? E por ser um espaço questionador, é um grande desafio para os conselheiros e para as pessoas que atuam nesse espaço. Pode passar, por favor, Rogério? E aí vem a proposta, né? Qual é a atuação do assistente social dentro desse espaço do conceito do controle social, né? Eu acho que no primeiro momento, o que nós fomos percebendo no decorrer do tempo, né? Que também é necessário que o profissional, né, entenda qual é o seu papel profissional dentro desse espaço, né? E para isso, a gente não pode deixar de considerar que o compromisso profissional, né, da categoria do assistente social, ele carrega a garantia de direitos no fortalecimento da cidadania e da democracia. Um outro ponto, né, é o comprometimento com a transformação social e a construção de uma sociedade mais igualitária, e que o projeto político, ético-político, né, que orienta a nossa profissão, a nossa atuação, nos traz. Então, a gente não pode desconsiderar, né, não pode esquecer esse comprometimento nessa ação enquanto profissional no controle social. Temos que ter uma consciência do papel, né, principalmente, que é o controle social e, consequentemente, a garantia de direitos, e respeitar esse compromisso profissional entre as funções do conselho, né, as atribuições que é dada ao conselheiro, ao profissional que está lá representando, e na contribuição da elaboração, da fiscalização, da avaliação da política pública, não esquecendo também a importância, né, dentro das atribuições, da articulação com outros conselheiros, com os movimentos sociais, para que as decisões tomadas no âmbito, né, do governo federal resultem em políticas públicas, né, para não se tornar uma questão só de burocracia localizada, né, de demanda localizada, né. Nós precisamos lembrar também que o assistente social, né, quando ele está desempenhando o seu papel junto ao controle social, ele é um agente condutor de interesses coletivos, né, em especial daqueles que acessam e dependem das políticas públicas, e ele deve contribuir para a participação dessas pessoas, né, desses beneficiários, desses usuários, no processo do controle democrático, e aí articulando bases e os movimentos sociais. É necessário também a articulação com outros conselheiros, né, para decisões de tomadas, e um destaque que eu faço, né, até por experiência dentro desse período, dessa execução de contribuição de quase 10 anos, né, à frente do controle social, é que existe uma percepção que muitos profissionais, eles vêm lutando e se inserindo em diversos espaços, né, do exercício do controle democrático, na perspectiva da construção das mediações da luta, né, pela universalização das políticas sociais, na ampliação de direitos, na socialização da política, na luta pela redistribuição de recursos e do fundo público. Não é fácil, né, essa atuação profissional, ela também tem um grande desafio, a atuação nossa junto ao controle social é um grande desafio,
E aí eu deixo algumas considerações, né? Passa para mim, por favor, Rogério. Destes desafios, né? Um primeiro desafio que, para nós, enquanto pessoas à frente que desempenham, né, e lutam pelo controle social, pela uma política pública, é enfrentar um modelo econômico que desconsidera a universalização dos direitos sociais, né, e causa um enfraquecimento nessa política pública. Então, um conselheiro, né, independente, neste caso, de ser assistente social ou não, um conselheiro que está lá tentando desempenhar seu papel, tentando a efetivação de uma política pública, ele, no primeiro momento, já se esbarra, né, nesse modelo econômico que não considera essa universalização dos direitos sociais. Enfrentamos também um outro ponto, que é o esvaziamento dos conselhos, né, afetando os sujeitos da sua condição de cidadania, tornando desmotivados essa participação, né? Por quê? Por desacreditar nessas mudanças, mediante todas as dificuldades que são encontradas na efetivização da política pública. O que a gente encontra também, enquanto profissional, a necessidade de uma capacitação constante da política, né, das suas ações, das suas atribuições, na condução de um controle social, e nem sempre isso é disponibilizado, né, existe uma ausência dessa capacitação. Destacar a necessidade de um fortalecimento, né, do espaço do diálogo entre o governo e a sociedade civil, que por vezes ela é bem truncada, ela é difícil, né, essa escuta nem sempre acontece. E, por fim, o que eu coloco? A dificuldade, né, de alguns conselheiros em entender o seu papel. Por isso que eu trouxe essas três divisões. A necessidade de entender o espaço da qual a pessoa está indo desenvolver, né, as suas atividades, entender o que é o controle social, depois ter plena consciência de como você tem que desenvolver, de como é a sua ação profissional, e, por fim, entender que os assistentes sociais, na posição de conselheiros, eles não devem direcionar sua atuação à militância política, né? Ela tem que contribuir na reprodução dos conflitos, não pode contribuir na reprodução dos conflitos junto à gestão, e ela, por quê? Porque ela não deve se distanciar do projeto ético-político profissional. Eu acho que, como eu falei, é um desafio, né? Principalmente para o profissional de serviço social, mas é uma luta apaixonante, né? Tentar contribuir para a política pública, principalmente a política pública da assistência social, participar dessa contribuição, como é que eu posso dizer? Eu até peço desculpa, gente, que hoje eu estou um pouco emocionada, mas é uma luta que é constante, né? A gente trabalha em prol a, a um usuário que necessita, né, dessa política. Então, eu finalizo dizendo que da importância, né, de entender o seu papel e entender como utilizar para a melhoria dessa política pública. Eu agradeço, peço desculpas porque eu vou precisar me ausentar, mas, como o professor Rogério colocou, eu deixo à disposição o e-mail, e as pessoas que quiserem fazer alguma pergunta, ou tentar entender um pouquinho mais, né, sobre essa colocação, eu me coloco à disposição, tá bom? Muito obrigada. Adriana, gratidão. Foi brilhante a sua apresentação. Vai com Deus. Qualquer coisa, sabe que pode contar sempre comigo, né? Um Não, beijo. eu que agradeço a oportunidade, Rogério, né? Você é uma pessoa muito querida. Eu até, num outro momento, acho que mais tranquilo, a gente até pode tentar conversar mais, né? Exemplificar, fazer uma explanação com mais tempo. O controle social, ele é um tema apaixonante.
tentar fazer um resumo em 15 minutos, né, Ah, é. do papel dele, da contribuição dos profissionais, né, que prestam esse atendimento, que prestam um serviço dentro do controle social, a gente levaria um dia, dois, ou até mais, para poder destrinchar um pouquinho mais essa temática, né? Mas eu espero que eu tenha conseguido transmitir um pouquinho, né, a importância de, primeiro, conhecer o espaço pelo qual a pessoa está indo desenvolver a sua atividade, né? Entender o seu papel principal enquanto conselheiro e saber que não é fácil, né? Que nós temos desafios, principalmente por estarmos numa conjuntura neoliberal, pelas dificuldades que nós temos, principalmente, né, econômicas, por esse sistema que nós temos que enfrentar no dia a dia. Tá ótimo, Adri. Vai com Deus, querida. Fica tranquilo. Muito obrigada a todos, uma boa noite e que vocês tenham aí uma pauta, uma boa discussão. Um beijão. Fica com Deus. Obrigado. Outro, obrigada. Lisandra agora vai. Quer que eu partilhe aqui, Lisandra? Você consegue colocar aí? Não sei se foi no formato compatível. Oi, já abri aqui. Assim você não explora a sua assessora, porque a Lisandra tem uma assessora que estava sendo explorada aí. Vamos lá. Isso. Bom, Lisandra, só você. Só um pouquinho, deixa eu voltar. Falta Pronto. colocar a tela cheia. Fica à Tá. vontade. Acho que ele está carregando ainda. Porque não está na tela cheia ainda. Não, tá sim. Tá? Ele vai minimizar daqui a pouquinho. Ah, então tá bom. Parte de cima, mas já tá sim. Deixa eu. Sim. Então, antes da gente, quero dizer boa noite para todos, né? Agradecer também o convite do Rogério, o contemporâneo aí de faculdade, né? Já estamos Opa! há alguns Não anos conta para eles há quanto tempo a gente está é, formando. Isso, por na favor. luta. Quero também pedir desculpa que eu tô com a voz um pouquinho fanha, que hoje uma sinusite me pegou e eu tô com um pouquinho assim da sinusite ainda, medicada, mas ainda um pouquinho fanha. Antes da gente começar, o Rogério perguntou de conhecer a Adriana, depois me veio na memória que quando eu cheguei no Conselho de Assistência no Guarujá, foi uma das pessoas que eu entrei em contato por telefone para pedir help. Ah, Não cheguei a conhecer pessoalmente, mas no telefone a gente chegou a conversar algumas vezes. Eu estou lá no Conselho de Assistência Social do Guarujá desde 2016. E eu lembro que eu pedi help para ela sobre o que eu estou fazendo aqui, né? Bom, vamos lá. Então, a exemplo da Adriana, eu também procurei colocar um pouquinho assim, o contexto histórico. E aí, se puder ir passando a tela. Você quer que eu passe a tela? Isso, por Ah, favor. Ainda não foi tela cheia aqui não, Rogério. Você fez alguma coisa Também não foi diferente. para não? mim. Não? Espera um Não, pouquinho. ele tá só o Olha de computador. novo. O que é que eu estou fazendo de errado? Estranho, né? Ah, eu acho que eu já sei o que eu estou fazendo de errado. Tinha duas apresentações abertas. Eu estava numa e era a outra que estava sendo compartilhada. Agora foi, né? Agora Tá, foi? tá aparecendo na tela do computador. Não Certinho? tá Todos cheia a estão tela, vendo? não. Ainda não. Não? A gente vê o primeiro slide, mas não tá tela cheia, tá no PowerPoint. É, tá na tela do computador. Ah, Quer que eu tente por aqui? não tendo. Vamos Estranho, lá. né? É. Ah, Abriu a tela cheia? abriu. Vocês? Então Perfeito. agora Fica à vamos vontade. só ver se vai passar.
Mudou de tela? Mudou perfeitamente. Então tá bom. Bom, não estou vendo vocês, eu estou vendo aqui a apresentação. A minha ideia também foi parecida com a da Adriana, colocar um contexto histórico, né, em relação à questão do controle social, né, que veio para a gente bem mais forte a partir da Constituição de 1988, né? A ideia dos conselhos participativos se fortaleceu a partir dos movimentos sociais, né? E veio, eu coloquei aqui necessidade, mas na verdade uma pressão bem maior da sociedade para que a participação popular na gestão pública fosse legalizada, né? E essa legalização veio através dos conselhos participativos. A própria Constituição de 88 coloca no artigo 204, né? Eu anotei aqui, a participação da população por meio de organizações representativas na formulação das políticas e no controle das ações em todos os níveis, seja municipal, estadual ou federal, né? Então é isso que consolida a criação dos conselhos participativos, dos conselhos de política pública, dos conselhos de direito. Então, nesse contexto aí, né, ele vem para fortalecer a participação popular, a gestão ou a cogestão das políticas públicas, né, e especialmente em áreas que são as áreas que a gente atua, assistência social, na saúde, na educação. As demais políticas públicas também têm conselho, habitação, tem conselho forte, né? Então, os conselhos surgem a partir aí do início da década de 90, né? Final da década de 80, início da década de 90. A principal função, a Adriana até apontou para a gente, é a fiscalização e o controle social, a cogestão de políticas públicas, então está atuando junto com o poder público legitimamente para elaborar políticas públicas que atendam às demandas que realmente vêm da sociedade, né? Diálogo, negociação, os conselhos são sempre espaço de diálogo e de negociação de conflitos e, essencialmente, a sociedade civil está representada nos conselhos. Trazendo aqui para o lado da assistência social, né, a gente tem a nossa LOAS, em 1993, então ela regulamenta a assistência e também cria o Conselho Nacional de Assistência Social. Então, a história do Conselho de Assistência, né, começando pelo nível nacional, estadual e depois o municipal, ela vem junto com a LOAS. Inclusive, na própria LOAS, né, está previsto que uma das condições para receber recursos do governo federal é ter o Conselho de Assistência Social em funcionamento, né? Então, antes disso, antes de 93, a gente tinha o Conselho, engraçado até o nome, né? O Conselho Nacional de Serviço Social, que era o nome Serviço Social, só que não tinha a ver com a profissão, e sim com a política de assistência social que se desenvolvia na época, né? Ele começou em 1938, mas em 1993, com a criação do Conselho Nacional, ele foi extinto. Vamos lá. Então, tem esse contexto, né? O Conselho de Assistência está junto com a criação da LOAS. Vamos lá. O nosso Conselho de Assistência, né, o nacional e os demais, assim, eles têm um papel muito importante na deliberação. É um conselho realmente deliberativo, né? Além de ser normatizador e fiscalizador, ele é um conselho deliberativo, né? Qual que é a diferença? Alguns conselhos, eles são somente consultivos, né? Você consulta, o poder público vai estar ali consultando, vai estar ouvindo, mas ele não delibera, não é? Ele não determina ações para o poder público, para a gestão pública, né? E o Conselho de Assistência, sim. Então, ele tem essa característica. Por exemplo, foi no Conselho Nacional de Assistência que teve que aprovar a Política Nacional de Assistência, teve que aprovar mais uma série de resoluções. É no Conselho Nacional de Assistência que se aprova o SUAS, depois, né, depois da quarta Conferência Nacional de Assistência Social, onde se deliberou pela criação do SUAS, ele realmente
foi criado, né, no Conselho Nacional, foi aprovado pelo Conselho Nacional em 2005, e todas as normas referentes à assistência social, elas passam pelo Conselho Nacional de Assistência Social. Então, de novo, né, as principais características dos conselhos de assistência, bem parecido com o que a gente já tinha falado antes, dos conselhos de participação em geral, assim, é a composição paritária, então, metade sociedade civil e metade poder público. Ele deve ser permanente, então, ele não depende, por exemplo, de uma gestão de uma administração municipal, né? Agora eu quero ter conselho, aí no próximo prefeito ou governador, agora não tenho mais conselho. Não, ele deve ser permanente. Tem a característica da fiscalização, do monitoramento, né, de acompanhar o controle social dos serviços, dos programas e dos projetos da rede direta e da rede indireta de assistência social, que são as entidades, né? Eu coloquei um grifo em negrito, porque é uma parte importante aí que acontece dentro do Conselho de Assistência Social. A cogestão da política de assistência, né? Então, opinar sobre expansão de projetos, de serviços, opinar sobre a partilha de recursos. Então, o Conselho de Assistência, ele realmente atua na cogestão da política. Diálogo, negociação de conflitos, é uma instância consultiva e deliberativa, né, que eu tinha frisado antes, e nessa questão de deliberar vai expressar os interesses de quem compõe o conselho, né? Por vezes não vai tá atendendo o que a administração pública quer, né? Por isso que é muito importante a composição do conselho e a representação da sociedade civil dentro desse conselho, para realmente expressar as demandas que vêm da sociedade. E é um espaço de denúncia também, né? Eu coloquei aqui uma fotinha, que eu acho que algumas pessoas conhecem, da linha do tempo Aqui está a proteção social no Brasil, mas é meio que a linha do tempo da assistência, né? Desde lá do Conselho Nacional de Serviço Social, que deliberava sobre a assistência e não sobre a profissão de serviço social, criação da LBV, depois a criação da LOAS, a criação da Política Nacional de Assistência Social, né? A NOB, né? Da PMS, a NOB. Depois, a criação do SUAS. Muito importante também, uma legislação que está a todo tempo, né? A gente tem consultado, que é a tipificação nacional dos serviços socioassistenciais e outras regulamentações aí em relação ao SUAS. É uma linha, tem muito mais coisas que aconteceu nesse meio tempo aí, né? Mas algumas coisas importantes. Bom, então, eu coloquei agora aqui sobre a organização do Conselho de Assistência Social do Guarujá. A Adriana falou muito bem, né? A gente tem que saber aonde que a gente está pisando. Então, o que é o controle social? No Guarujá, o CMAS faz essa função. Ele foi criado em 1997. Já houveram alterações da lei de criação, né? Acompanhando aí o movimento da assistência social. A última alteração foi em 2023. O Conselho de Assistência Social do Guarujá, ele tem uma sede própria, é alugada, mas funciona num lugar próprio. Em muitos municípios, o Conselho de Assistência ele acaba funcionando junto com a Secretaria de Assistência Social, né? O que não é recomendado. No Guarujá, ele funciona separado. Ele tem 18 membros. Então, 9 representantes da sociedade civil e 9 representantes do poder público, titulares e também os suplentes, né? A sociedade civil, ela tem cadeiras proporcionais, o que isso não é há muito tempo, tá? Isso há pouco tempo, deveria ter sido atualizado há mais tempo, mas não foi, então
A gente teve essa atualização há cerca de 2 anos, e as cadeiras da sociedade civil são divididas entre os usuários, as entidades e os trabalhadores da assistência. E os representantes do poder público representam a assistência social, a saúde, educação, habitação, planejamento, desenvolvimento econômico e administração, né? Essa composição também está sendo discutida aí, alguma alteração. Tem um regimento interno, tá? Que diz como tem que ser as reuniões, como tem que ser as publicações, de quanto em quanto tempo tem essas reuniões, como são as comissões temáticas dentro do Conselho de Assistência. Eu anotei aqui que a última atualização do regimento interno foi em 2023. E essa atualização, ela trouxe alguns avanços e alguns retrocessos que eu vou falar daqui a pouco. Tem uma diretoria com presidente e vice-presidente atuantes, tá? O colegiado, obviamente, que são todos os conselheiros, e a secretaria executiva, que é onde a gente entra. A secretaria executiva é obrigatório que tenha no conselho, né? Colegiado, com a diretoria, a secretaria executiva. Nós temos uma equipe da secretaria executiva pequena, eu acho que até a colega que trabalha comigo na parte administrativa está na live, a Cris, mas nós temos uma pequena equipe, né? Que equipe é essa da secretaria executiva do Conselho de Assistência Social do Guarujá? A secretária executiva, que sou eu, profissional de serviço social, um técnico administrativo e uma auxiliar de serviços gerais, né? Eu também coloquei um grifo profissional de serviço social porque na última atualização desse regimento interno, isso teve uma alteração. Anteriormente, somente profissionais de serviço social podiam ser secretário ou secretária executiva no Guarujá, no Conselho de Assistência. E agora, nessa atualização de 2023, isso ficou aberto. Então, qualquer profissional de nível superior do SUAS pode atuar como secretário executivo do CMAS. Então, tem as reuniões mensais, né? Eu coloquei um pouquinho aqui como funciona o conselho, depois se alguém quiser perguntar mais algum detalhe. Tem as reuniões mensais, tem reuniões semanais, às vezes tem reuniões que é online, outras presenciais, das comissões. Nós temos várias comissões dentro do conselho, comissão de inscrição de entidades, né, do terceiro setor. Nós temos comissões de monitoramento dos programas da proteção social básica, da proteção social especial. Nós temos comissões de acompanhamento das deliberações das conferências, né? Temos uma comissão que ela não é permanente, que é a comissão de ética. Ela só funciona quando nós recebemos denúncias, tá? Eu acho que são essas. E temos a comissão de orçamento, que acompanha a questão do orçamento, a questão do financeira, a prestação de contas do órgão gestor da assistência social no município. E uma coisa que a gente tem também é um orçamento. A gente tem, dentro do orçamento da assistência, um recurso reservado que vem do governo federal, que é o índice, através do IGD, Índice de Gestão Descentralizada. É um recurso que vem para a gestão, né, para todos os municípios. E aí o município do Guarujá, ele respeita a legislação referente ao IGD, que pede para reservar uma porcentagem para as instâncias de controle social. Bom, vamos lá. Aí, o que eu pensei, né? Vamos falar agora eu falei da organização do conselho e agora falar da atuação do serviço social na Secretaria Executiva do CMS Guarujá. Talvez eu vá repetir um pouquinho aqui o que a Adriana já falou, né? Se a gente considerar todas as atribuições do Conselho de Assistência Social, né, que é deliberar e fiscalizar o funcionamento da política de assistência,
apreciar o plano de assistência social, apreciar expansões dos serviços, dos programas da assistência social, fiscalizar o orçamento ano a ano, como vai ser a partilha, os recursos que vêm de cofinanciamento estadual e federal, onde eles serão alocados, além de divulgar e promover, né, a defesa e garantia dos direitos socioassistenciais previstos na LOAS, o direito à acolhida, direito à renda, direito à segurança social, o direito à convivência comunitária. Então, o Conselho está sempre nessa luta aí de estar divulgando e que as suas ações promovam essa defesa de direitos. Convocar a conferência e encaminhar as deliberações das conferências, né? Fazer, de novo, eu grifei aqui, a inscrição de entidades. Tem muitas entidades que querem fazer parte da assistência social, né? E nem todas são da assistência social. E dizer se ela faz ou não assistência social é uma prerrogativa do Conselho, né? Receber o pedido de inscrição de entidades e dizer, olha, você é da assistência ou você não é da assistência, é uma prerrogativa dos conselhos de assistência social, bem importante, né? Porque é um movimento grande de instituições em direção à assistência, em direção à busca de recursos que estão alocados na assistência social. E se a gente considerar todas as atribuições administrativas, organizar a eleição, publicizar decisões do conselho, eleger mesa diretora paritariamente, se a gente pensar em tudo que acontece no conselho, né? Como que no dia a dia essas ações se consolidam? Quem é que vai fazer isso? Os conselheiros? Sim, obviamente, né? Mas o conselho, ele também, ele muda, né? A cada 2 anos, nós temos eleições, ou antes disso, as indicações do poder público também podem mudar. Então, como que tudo isso que é atribuição do conselho, como que ele se dá no dia a dia, né? Ele precisa de uma espinha dorsal. E a secretaria executiva, aonde se dá a atuação do profissional de serviço social, ela é a espinha dorsal, né, dessas ações, né? Então, a secretaria executiva, ela é primordial para que a atuação do conselho seja permanente. Eu estou terminando, tá? Sem problema algum, querido. Você tem todo o Então, eu tempo do coloquei mundo, aqui. tá muito importante. Você está trazendo detalhes que Eu ajuda acho que não a sei se está muito debater isso. detalhada, mas Tá assim, ótimo. eu coloquei aqui uma série que eu gosto, que é o Harry Potter, mas para dizer que não existe mágica, né? Não é só o conselheiro chegar lá e tudo isso vai acontecer. Não. Ele precisa do quê? Desse assessoramento, né? De que seja disponibilizado para ele uma qualificação, para que seja disponibilizado para ele capacitação, incentivo, que seja estimular a participação dessa sociedade civil nesse movimento do conselho, nas reuniões ou até fora do conselho, né? Muitas vezes, por exemplo, nós temos usuários, né? Conselheiros usuários. Então, nós temos lá representantes da população de rua, representantes dos idosos, representantes dos jovens. Então, assim, como é que se dá a participação desses usuários, né? Eles chega lá, ele precisa entender um pouquinho do que está acontecendo, né? Porque senão vai ser assim, engolido por todo esse movimento. E o conselho ele não pode só responder às demandas das secretarias do órgão gestor, não. Ela tem que exatamente trazer as demandas da sociedade civil ali representada, né? Porém, para a sociedade civil se fazer ouvir, ela precisa, sim, de capacitação, ela precisa, sim, da parte de educação permanente, ela precisa, sim, de um assessoramento em relação a informações, ela precisa que as informações que cheguem para ela sejam transparentes, né? Eu não vou traduzir,
mas vou trazer para junto, para a gente discutir junto. Então, a Secretaria Executiva, eu, né, coloquei aqui que ela está ligada a realmente a consolidação da dimensão política do Conselho, né, do posicionamento político dos conselheiros, está ligada à dimensão técnica, então, da fiscalização, né, de acompanhar a fiscalização, de acompanhar o monitoramento nos serviços, né, de ir junto com os conselheiros, e da dimensão ética do Conselho, que é a defesa dos direitos. Então, o profissional de serviço social, ele está na Secretaria Executiva do Conselho, e a gente diz assim, fazendo acontecer, né? Porque o que a gente vê de história, pelo menos no Guarujá, era assim, né? Eu estou lá também há 9 anos, desde 2016, e antes era assim, o profissional de serviço social da Secretaria Executiva só iria quando tinha hora extra. Então, cada hora ia um, né? E aí nada tinha continuidade, né? O conselho ele acabava sendo assim um órgão cartorário, como diz a nossa companheira Márcia Barros, né? Preciso que aprove isso, preciso que aprove aquilo, sempre respondendo somente às demandas do órgão gestor. Então a gente tem que se antecipar, né, a isso. Então, se está sendo discutido mudança no programa Bolsa Família, vamos discutir, vamos conhecer, porque aí sim os conselheiros vão poder, de forma consciente, opinar, deliberar, participar de um processo decisório em relação a isso. E o serviço social ele está nesse dia a dia, né? Tanto no assessoramento técnico, quanto na parte prática também, que às vezes é um pouquinho mais chato, mas também existe, né? A parte prática de agendar junto com o pessoal do administrativo, né? Como eu falei, acho que a Cris ainda está aí na live, agendar carro, disponibilizar ou até mediar aí a questão de participação nas conferências estaduais, na conferência nacional, né? Então também tem essa parte mais prática e mais burocrática. E precisa muito, muito, muito mesmo conhecer a legislação, né? Conhecer a legislação referente à assistência social. Fui colocando aqui mais algumas coisas. Assessorar a realização de eventos, mediar a convocação das conferências, de forma a estimular a participação dos conselheiros, né, e também dos demais usuários, a discutir a política de assistência, favorecer o protagonismo desse sujeito, né, desse conselheiro. Proporcionar meios para a participação prática dos usuários, que foi o que eu coloquei um pouquinho antes, né, veículo, equipamento, computador, enfim, a gente está nessa gestão aí. Assessorar as comissões temáticas, né? Eu falei que existem várias comissões temáticas. Essas comissões, elas realmente fazem, né, o conselho acontecer, o conselho intervir, o conselho atuar nessa cogestão da política. Então, não é só uma reunião mensal que define o dia a dia do conselho, não, pelo contrário, a reunião mensal é praticamente um resumo do que aconteceu no mês todo. No mês todo a gente tem muitas atividades, principalmente em relação à rede privada de assistência social, as entidades, né? Tem muita OSC querendo se caracterizar como sendo da assistência. E a gente costuma falar assim lá que toda entidade de assistência social é uma OSC, ok, uma organização da sociedade civil. Mas nem toda OSC é da assistência social, mas tem muita gente querendo se caracterizar como da assistência social, né? E às vezes não por desenvolver ações, pelo contrário, mas sim para buscar isenção patronal, buscar acesso a emendas federais que só são disponibilizadas a partir do momento que você tem inscrição no Conselho de Assistência. Esse trabalho com a rede privada é um trabalho bem árduo e que o serviço social está ali diretamente ligado, assim, né? Por conhecer a legislação e por conhecer as práticas, né, que se desenvolvem nos serviços. A Adriana falou também importante de estar junto
incentivando a intersetorialidade, né, com a atuação junto a outros conselhos e as secretarias afins, para fortalecer aí a atuação dos conselheiros. Não sei, acho que eu estou falando um pouquinho rápido, também estou com um pouquinho de dificuldade em relação à sinusite, mas quando terminar aqui, vocês podem perguntar o que quiser, também vou disponibilizar a apresentação aí para o Rogério. E aí o que eu coloquei antes, né, que a Secretaria Executiva é a espinha dorsal do planejamento e da atuação continuada do Conselho. Às vezes pode ficar parecendo que a Secretaria Executiva é o que determina o que acontece no Conselho. Não, mas eu acho que é muito importante em relação à estrutura do Conselho. E alguns desafios realmente ficam, a Adriana já tinha colocado antes, né? Eu coloquei esses desafios até pensando na minha própria experiência profissional lá. O primeiro, a dificuldade de separar o papel e o compromisso profissional do assistente social em relação à atuação dos conselheiros eleitos ou os conselheiros indicados, né? Talvez isso não seja tão difícil se fosse outro profissional de nível superior na Secretaria Executiva. Mas eu acho que para o profissional de serviço social é bem difícil separar. Então, várias vezes eu falo para mim mesmo ou falo para quem está próximo, eu não sou conselheira, né? Eu sou da Secretaria Executiva, para que eu não atropele ou ultrapasse aí o protagonismo do conselheiro da assistência social. Outro desafio, né, é proporcionar meios para a efetiva e correta fiscalização da política de assistência. Então, assim, a gente precisa trabalhar com formulários, precisa orientar os conselheiros, porque para aprofundar a visão, para que não seja uma visão superficial em relação ao monitoramento e à fiscalização, né? Porque muitas vezes você vai numa entidade ou até num serviço público mesmo, e a princípio está tudo bem, mas precisa ter um olhar mais apurado, que para os profissionais de serviço social é bem tranquilo, mas para os conselheiros talvez não, né? Então, isso é um outro desafio. Outro desafio que eu acho importante, não tem no Conselho de Assistência Social do Guarujá, mas é incentivar novas iniciativas dentro do Conselho, como o Fórum de Usuários e o Fórum de Trabalhadores, né? Seria transcender a dimensão política que já tem o Conselho, né? Seria criar um novo espaço. E aí, por fim, agora estou acabando mesmo, que eu citei antes, uma coisa que a Márcia Barros, quem conhece, sempre fala, é isso, né? É superar um possível caráter cartorário do Conselho, porque muitas vezes o posicionamento político da administração municipal, não estou falando agora aqui só do Guarujá, mas a gente ouve isso em vários espaços aí que a gente vai, conversa com outros conselheiros e até com colegas que trabalham dentro da Secretaria Executiva, eles tentam infligir, sim, a vontade, né, a demanda da administração municipal. E aí isso é um desafio, né? Não deixar que somente seja isso, só responder à demanda da administração, mas sim responder à demanda que vem da população, né? Do que a população do Guarujá ou de outro município que seja precisa, né, em relação à assistência social, em relação a ser uma política universal, que todos tenham acesso, que as pessoas conheçam os serviços, né? Não sei se acontece em outros municípios, mas aqui no Guarujá acontece muito das pessoas às vezes nem conhecerem os serviços que tem dentro da assistência. Então, o Conselho tem esse papel, e o profissional de serviço social atua aí também nessa seara junto com os conselheiros. Eu coloquei umas fotos que eu achei legal ilustrar. Aqui é uma conferência estadual, onde tem, nessa foto, tem gestora, tem secretário, tem tem 3 usuários, tá? 2 usuárias, esse senhorzinho também é usuário, tem uma profissional de serviço social. Aqui é uma pré-conferência com trabalhadores da assistência social. Aqui é uma conferência municipal.
Aqui é uma ação da DRADES de capacitação para entidades, que o Conselho capitaneou aí, trouxe a DRADES para conversar com as entidades sobre emendas e, enfim, como que as entidades podem estar acessando o pró-social. Isso aqui é uma entrega de certificado de uma capacitação que foi para conselheiros e abriu também para outros funcionários da assistência. Aí aqui é a nossa participação na última Conferência Nacional de Assistência Social. Tá. E aí eu coloquei aqui uma frase para tentar expressar o que a gente está conversando, né? Então, assim, a política de assistência social, ela não é exclusiva do serviço social, né? Muito pelo contrário, existem muitos outros atores envolvidos, mas é um vasto campo de atuação desses profissionais, situação que deve ser cuidadosamente observada para não cometermos faltas técnicas, né? Então, assim, somos assistentes sociais, mas a gente não é só da política de assistência social. E a política de assistência social não é só nossa. E nesse contexto, né, o CMAS é um importante instrumento de fortalecimento da cidadania, sendo também o profissional de serviço social sujeito desse processo. Acho que é isso, acho que terminou, sim, terminou. Deixa eu ver aqui para parar de compartilhar. Será que parou? Não, tem que clicar em Interromper. derrubar. Isso. Foi. Prisão da A parabéns. tecnologia, às vezes, quer dar uma volta na gente, né? Brilhante explanação, muito completa, muito detalhada, um tema que, por vezes, não é muito debatido no contexto da graduação de serviço social, mesmo pela sociedade como um todo, né? Por mais que a gente tenha aí algo em torno de quase mais de 30 anos da Constituição de 88, a participação social e o controle social é algo ainda muito incipiente na sociedade brasileira, muito tímida, muito atrelada a interesses político-partidários, né? Verdade. E o profissional de serviço social, vocês, futuras e futuros colegas nossos, né, Elisandra? Acredito que a maioria aqui esteja fazendo serviço social ou já se formou. Nós iremos cotidianamente lidar com essa questão, este enfrentamento, este tensionamento, principalmente dessas instâncias que são instâncias de poder em última instância, uma reflexão mais simples, mas também fundamental, é uma instância de poder, né? Sim. Alguém quer fazer alguma pergunta para a Elisandra? Aproveita a expertise dela, pode liberar os microfones. Aqueles mais tímidos e mais tímidas podem escrever no chat, que eu retransmito para ela aqui. Acho que é importante a gente ter um bate-bola aí. Posso falar rapidinho, professor? Pode, Grazi, seja bem-vinda aqui. Boa noite a todos, eu sou a Graziela, eu estou cursando o 7º semestre, e tira só uma dúvida minha ali, parabéns pela sua apresentação, viu? Você explicou tudo direitinho. A Assembleia Geral Ordinária, que acontece no CMAS mensalmente, elas são abertas ao público, não são? Sim, são abertas. Aqui no Guarujá a gente publica tudo em diário oficial, acho que eu devo ter pulado, mas assim, a gente publica tudo em diário oficial, né? A convocação das reuniões e as deliberações das reuniões também. A gente aqui não publica a ata, até tem o espaço para publicar a ata, mas ela não é publicada, foi uma deliberação também do colegiado, mas as atas estão disponíveis, vamos dizer assim, né? Para os conselheiros. E quem não é conselheiro é só solicitar, que também vai poder ter acesso à leitura das atas. Mas elas são abertas ao público. Por que eu perguntei? Para não falar besteira, né? O que eu queria compartilhar com os meus colegas é o seguinte. Eu fiquei por 5 anos trabalhando como educadora social no acolhimento, né? Até que eu fui convidada a participar de um conselho
na área de trabalhadores, né? E o que acontece? Quando a gente participa dessas reuniões, a gente tem uma visão macro da coisa, né? Quando a gente começa a participar, a gente entende na prática aquilo que a gente aprendeu na teoria. Então, o que eu posso dividir com vocês? Sigam as redes sociais do Conselho Municipal da Assistência Social da sua cidade. Fica por dentro do que qual é o tema que vai acontecer, né, na reunião, né, da assistência social que tem anualmente. Fica por dentro do tema, do que vai ser discutido naquele ano. Se você tiver oportunidade de participar dessa reunião, dessa assembleia ordinária, né, que acontece todo mês, vai. Por quê? Porque ali você vai entender como que o dinheiro público é gasto, quanto de porcentagem é investido, né? E existe uma prestação de contas muito grande. Então, quando eu cheguei ali, eu não sabia de muita coisa, né? E o curioso foi que quando eu comecei a trabalhar dentro desse equipamento, eu lidava diariamente com as usuárias que sabiam muito mais do que eu que estava estudando. Então, isso é muito importante, como a Lisandra falou. Se a gente não se interagir, se a gente não buscar, né, isso no âmbito da prática, né, essa visão macro, a gente vai ser engolida. E a gente não pode ser engolida, porque hoje em dia tem muita informação para a gente. A gente abre as redes sociais e tem muita informação para a gente. Então, a gente precisa buscar, porque a assistência social ela é muito vasta. É na área da saúde, da educação, da assistência. É muita coisa que a gente tem para aprender. É muita coisa nova. É muita coisa acontecendo todos os dias. E é importante, sim, a gente participar disso. Né? Como estudante, a gente precisa estar por dentro, né, dessas reuniões, desses equipamentos, qual é a responsabilidade de cada um, né? Lá os conselheiros, eles apresentam, nós visitamos a instituição tal, e aí eles apresentam, eles falam sobre a instituição, o que eles encontraram ali que pode melhorar, né? Se as informações estão batendo com aquilo que está ali no papel. Então, isso é muito importante para a gente, e é uma coisa que eu gostaria de compartilhar com vocês, né? Procurem, busquem, vão em reuniões, conversem com pessoas, né? Procura saber, onde vai ter eles fazem, acho que, encontro de pré-conferência, né? Não fazem, Li? Pré-conferência. Nesse momento aqui no Guarujá, fazendo as pré-conferências. Isso, de repente você tem acesso aí numa pré-conferência para você saber daquele tema, para você ficar ali engajado, ficar por dentro do que está acontecendo. Eu acho isso muito importante. Eu participei 2 anos, né, do Conselho da Assistência Social pelo equipamento, né, trabalhadores, e agora eu estou como estagiária, né? Estou como estagiária de uma instituição. Também estou aprendendo mais um pouquinho. Eu acho que, se eu não me engano, eu encontrei a Adriana lá ontem, ela estava lá conversando com uma moça ali na frente. Então, assim, gente, isso é muito importante, tá bom? É um conselho de uma colega, né, de faculdade, que eu deixo para vocês, tá bom? Obrigada, professor. Gratidão, Grazi. Obrigada. Mais alguém quer fazer alguma... Aqui a Olivia perguntou quais são as organizações sociais que não se enquadram na PNS. Essa é uma pergunta que eu ia fazer para vocês, mas é importante esclarecer um pouquinho. Por que certas organizações sociais participam, podem estar participando e registradas no Conselho da Assistência e outras não? Tá, então, tem uma resolução nacional que orienta a inscrição de entidades, né? Uma resolução do Conselho Nacional, e a gente segue essa resolução com algumas especificidades municipais. Lá nessa resolução diz o seguinte: quem pode se inscrever? Entidades que fazem assessoramento e defesa e garantia de direitos. E aí, para isso, tem uma matriz metodológica que fala o que é esse assessoramento, defesa e garantia de direitos, e as entidades que fazem atendimento. As entidades que fazem atendimento, elas devem desenvolver algum serviço já previsto na tipificação, né? A tipificação nacional dos serviços socioassistenciais. Então, por exemplo,
serviço de fortalecimento de vínculo, por exemplo. Se a entidade vai... Eu faço serviço de convivência e fortalecimento de vínculo. Então, ela vai apresentar um projeto sobre isso. Esse plano de trabalho, ele tem que estar condizente com o que está na tipificação, em termos de RH, em termos de ambiente, em termos de estrutura, em termos de periodicidade. Então, assim, muitas entidades realizam trabalho social, mas nem todas realizam serviços típicos da assistência social, né? Então, a gente tem a tipificação, que diz o que é da proteção especial básica, o que é da proteção social especial de média complexidade, o que é da proteção social especial de alta complexidade, e aí a gente vai utilizar como parâmetro essas resoluções para dizer se a entidade é ou não da assistência social. Ela pode também não ser da assistência, porém desenvolver um serviço da assistência. Isso também pode acontecer. É o que a gente chama lá de ser preponderante da assistência social ou não, né? Então, ela pode ser, por exemplo, da saúde, mas desenvolver um serviço, um pequeno serviço da área da assistência, configurado como da assistência. Então, ela vai receber uma inscrição, mas não como entidade preponderante da assistência social. Então, o serviço que ela desenvolve tem que ser compatível com o que já está previsto nas resoluções nacionais, vamos dizer assim. Perfeito. Com o tempo, Olivia, se você tiver alguma outra dúvida, fica à vontade. É importante entender o contexto sócio-histórico disso. Por que que a assistência social, principalmente com o advento do SUAS, ela se tornou, entre aspas, assim, tão rígida? Porque nós, né, Lisandra, que estamos aí há um tempinho já, né? Melhor não falar quanto tempo, para não entregar a idade. Antes da Constituição de 88, e mesmo após a Constituição durante o tempo, a maioria dos municípios faziam serviços eu vou criar um projeto de atendimento, sei lá, ao índio aqui na minha cidade. E vou botar dentro da assistência social. O prefeito é que fazia isso, a primeira-dama fazia isso. E todo o processo que foi construído no âmbito da assistência social, né, até de uma maneira um pouco mais lenta, porque a saúde foi muito mais rápida que nós, né? O SUS veio rapidinho, o SUAS veio quase 20 anos após, mais de 20 anos, na verdade, após a Constituição de 88. Então, veio justamente para normatizar, então, todos os municípios brasileiros têm que ter os mesmos serviços tipificados, conforme que ela colocou da tipificação de 2013. Não é isso? Exatamente. Justamente. E outra coisa que Padronizado, né? acontecia muito, né? Não sei se a Lisandra lembra disso, mas assim, eu estou há muito tempo na prefeitura, entrava um governo e desfazia o que o governo anterior fazia, e faziam outros programas para dar cara. Isso eram políticas de governo. Hoje, a assistência social é uma política de Estado. Ou seja, entra governo, sai governo, o CRAS vai permanecer igual, com as mesmas recomendações, características e orientações, e não vai estar atrelado aos interesses políticos partidários de um prefeito A, B ou C. Né? Exatamente. E as entidades também, se a entidade realmente quer fazer parte da rede complementar da assistência social, ela tem que desenvolver algum serviço padronizado na tipificação. Aqui está fazendo uma pergunta, eu só não sei quem é que... É importante colocar o nome aqui do iPhone. Gente que faz estágio numa OS, é OS agora, viu, querido? Não é mais ONG, Organização Social, desde 2016, com o novo marco regulatório, novo agora, não é mais novo, né, que já tem quase 10 anos, no marco regulatório das organizações sociais. É uma OS que trabalha com a questão da cannabis, que faz doações, que atende a população de uma maneira geral, né? Tem a questão do preconceito e do tabu da cannabis ainda no Brasil, e, segundo consta ele não consegue ingressar
se enquadrar, a entidade, na verdade, né, se enquadrar dentro do PNAS, dentro da tipificação dos conselhos da assistência. Jéssica, aqui no interior de São Paulo, seja bem-vinda, viu, Jéssica? O que você pode dizer para nós, Lisandro? Pelo que eu entendi, parece que ela é da saúde, né? É, É uma entidade que desenvolve, apesar dela citar lá cesta básica, por exemplo, cesta básica é uma outra discussão, né? Cesta básica ela está inserida no contexto da política de segurança alimentar. É uma coisa que vem sendo discutida aí também na política de assistência social, que a política de segurança alimentar é uma política própria, né? Com seu próprio escopo aí e sua própria metodologia. Então, parece ser uma instituição de saúde, mas, como eu disse, ela até poderia desenvolver algum serviço tipificado na área da assistência. E aí, se ela vir a desenvolver algum serviço tipificado na assistência, por exemplo, um serviço de convivência, alguma coisa assim, ele tem que ser dentro dos parâmetros, né, que está na tipificação. E aí ela poderia receber uma inscrição como serviço e não como uma entidade preponderante da assistência social. Quando eu cito e grifo, né, preponderante, porque isso faz muita diferença em relação ao objetivo da entidade. Porque somente as entidades preponderantes da assistência social conseguem, por exemplo, acessar o pró-social para receber nota paulista, conseguem acessar, fazer inscrição no SEBAS, que é aquela certificação nacional, que vai dar depois isenção de das cotas patronais aí no pagamento dos funcionários, né? Então, somente as entidades que são preponderantes. Ela é preponderante quando o investimento, um dos critérios, né? Tem outros, mas principalmente quando o maior investimento das ações dela é na área da assistência social. Pelo que eu entendi aí, eu acho que essa deve ser o maior investimento deve ser na área da saúde, apesar de fazer algumas ações aí que talvez sejam da área da assistência social. perfeito, Alice, que entendeu aqui, Lisandra. Obrigado. Mais alguém quer fazer alguma outra pergunta, algum questionamento? Vamos aproveitar a expertise e o conhecimento total da Lisandra, que sabe tudo, né, Lisandra? Sabe tudo, sabe tudo. Ela é modesta, ela sabe tudo. E essas relações de poder, como é que se dão dentro do conselho, hein? Que, na verdade, é isso. Acho que as pessoas precisam entender. Eu sugiro que todos que estão na graduação, ou que mesmo já são formados, deveriam participar das reuniões do conselho. Que ali eles vão entender claramente que existe toda uma relação de poder por conta de poder político e econômico, né? Fundamentalmente a questão da alocação dos recursos públicos. Como é que o assistente social ele caminha nisso? É complexo, né? É difícil, né, Luísa? É bastante. Queria até puxar o que a Grazi falou antes de ter uma visão do todo, né? Quando você participa, seja como só participando, ou como conselheiro, ou estando atuando lá no dia a dia, você consegue ter uma visão do todo. Existe sim a todo momento interesses sendo colocados, né? Por exemplo, a gente teve um momento atrás, alguns anos atrás, que foi a questão do programa Criança Feliz, né? Que muitos prefeitos queriam aderir ao Criança Feliz, porém não tinha equipe, não tinha recurso, o recurso que vinha era pouco, mas o nome e era bem legal, Criança Feliz, estava sendo capitaneado pela primeira-dama lá na época, tal. Então os prefeitos queriam aderir ao Criança Feliz. Então Guarujá, por exemplo, foi um que não aderiu por um posicionamento do conselho, né, que ouviu os técnicos, a argumentação dos técnicos e fez um estudo realmente da parte financeira. E aí o Guarujá não aderiu, mas assim, o prefeito na época ficou muito bravo. Ficou muito bravo. E o que aconteceu? A maioria das pessoas que eram indicadas do poder público,
não os conselheiros eleitos da sociedade civil, mas os conselheiros indicados do poder público foram substituídos. Ou seja, foi uma manobra para tentar aprovar a adesão ao programa Criança Feliz. Então, assim, esse tipo de conflito de interesses a todo momento existe. O que eu sempre falo é assim, a gente precisa ter informação. Se você tem informação, aquela velha máxima, né? Saber é poder. Já diria Faleiros. Verdade, grande Faleiros. Né? Saber as informações, ter a transparência nas informações, a gente consegue aí caminhando. Sempre vai ter algumas coisas assim que ficam, algumas rusgas para as pessoas que levam para o pessoal e tal, mas eu acho que informação é tudo. Não vai isentar você de ter que se posicionar, mas você vai poder se posicionar com argumentação, né? Mas a todo momento realmente tem essa questão de interesses aí, de conflito de interesses, né? Vamos dizer. E não se faz política pública sem dinheiro, com doação, né? Isso é importante ter claro também. E os conselhos municipais, eles têm um caráter deliberativo, né? De alocação de verba, do que pode, inclusive de aprovar as contas. Exato. Exatamente. Do gasto público no âmbito da assistência. E isso pode até inviabilizar repartes do Estado e do governo federal, né? Sim, exatamente. Ou seja, é um espaço fundamental para a atuação do profissional de serviço social, se ele efetivamente quer ver o serviço dele, a população dele bem atendida. Não adianta nada ele estar ali na ponta do CRAS, reclamando da falta de transporte, da falta de um benefício eventual, como uma cesta básica, vale transporte, enfim, da falta de um ar-condicionado, de um computador, sendo que aonde se decide, onde existe a decisão, ele não participa e não pontua isso, né? Isso é importante também deixar claro, né, Isabel? Porque a gente reclama muito, mas o brasileiro tem essa dificuldade ainda da participação. É interessante, né? Estamos tanto para isso, né? A gente luta tanto, mas acho que os espaços, eles têm estado bem esvaziados, né? Imagina. Tem estado bem esvaziados, porque muitas vezes você não vê a consolidação, geral, né? Não. E você não vê a consolidação, né? E tanto é que o tema da conferência desse ano, da Conferência Nacional, é proteção social, construção e resistência, né? Tem ali a palavra no final, resistência, né? Tem que continuar resistindo, né? Perfeito. Mais alguém quer fazer alguma pergunta para a nossa querida Lisandra? Eu gostaria de falar. A minha câmera está fechada. É porque eu já estou no carro, que eu estava quase indo para casa. Mas eu quero fazer uma observação. Primeiro, eu estou terminando o curso de serviço social, né? Eu já tenho outras formações. Mas primeiro eu quero parabenizar a todos os assistentes sociais pelo dia 15, né? Quinta-feira. E não pelo dia em si, por todos os dias. Porque é um desafio e uma batalha, né? Constante, tá à frente e participando da política da assistência, né? Eu sou conselheiro no município de Mongaguá, tanto da assistência quanto da saúde. E o que eu queria observar, por ser ano de conferências municipais, eu vou participar ativamente da saúde. Nós temos os assistentes sociais lá, né, para as várias ações da política pública de saúde e voltada para essa população, nas questões sociais principalmente, que é no momento de conferência que a população tem a oportunidade de participar e desse processo de apresentação de propostas, analisando como está o nosso município e como nós queremos que o município seja, né, em relação aos atendimentos e melhorias. Então é um momento super importante. E, inclusive, dali é que nasce a emissão do principal instrumento de gestão, que é um plano municipal, né, seja da assistência social, seja da saúde, ao qual eu quero dar destaque.
No caso da saúde, o plano municipal nasce ali com a participação da população e depois os outros instrumentos, como programação anual de saúde, os relatórios quadrimestrais das ações de execução orçamentária. Inclusive, eu participei de uma audiência pública hoje de orçamento e ações de saúde do primeiro quadrimestre de 2025, com participação de alguns membros da população que trouxeram informações muito pertinentes. Então fica aqui a dica, o município de Mongaguá vai realizar, começa as pré-conferências dia 11 de junho e dia 18, depois dia 2 de julho é a plenária geral da conferência em si, com o tema Saúde para Todos, Dignidade e Direito Humano. Então eu acho extremamente importante que a gente participe, que a gente seja atuante, como os colegas falaram, as palestras foram muito claras, muito objetivas. Eu agradeço à universidade pela oportunidade, ao mestre Rogério, que está sempre ativo e atencioso com os alunos e com o todo, com a preocupação da assistência. Então, era isso que eu queria deixar claro e agradecer a todos. Perfeito, Arnaldo. Gratidão. Bom saber que você é conselheiro. Eu também fui conselheiro em vários conselhos, viu, Sandra? Educação, assistência, álcool e drogas, habitação. É uma experiência bem significativa. Eu curto muito. Mas tem aquela coisa, às vezes a gente esgota um pouquinho, né? Cansa um pouquinho. Verdade. Lisandra, deixo aqui os minutos finais para suas considerações. Fique à vontade. Eu queria, né, novamente agradecer o convite, obrigada, quem participou também. Queria deixar o convite para a nossa conferência municipal de assistência social, que vai ser 27 de junho. A gente ainda está em processo de pré-conferência, amanhã temos uma na território do Morrinhos, aqui no Guarujá, e na sexta-feira a gente encerra as pré-conferências, com a conferência direcionada aos trabalhadores da assistência social, rede direta e rede indireta. Vai ser 9 horas no Sindicerve, aqui, Sindicato dos Funcionários Públicos do Guarujá. Deixar os parabéns, né, pelo dia 15 passado aí, para todo mundo da profissão. E é isso. Eu acho que, como você falou, é um campo que a gente discute pouco, porque eu acho que também precisa conhecer um pouquinho mais para estar indo lá no conselho. Eu acho que é importante a gente ter passado pela proteção básica ou pela proteção especial para conhecer um pouquinho o que acontece na ponta, para a gente poder entender a questão da gestão, né? Não só no conselho, mas enfim, na gestão do SUAS. E é isso. Espero que o pessoal tenha aproveitado. Sensacional, Lisandra. Gratidão. Deixa a apresentação aí, pode compartilhar com o pessoal. Tá bom? Gratidão a todos. Eu sou de uma época na assistência em Santos que não tinha proteção social, não era dividido, não tinha CRAS, não tinha CREAS, a gente foi construindo tudo isso. Fiz 20 anos na assistência aqui, agora estou há 10 na saúde mental. Os meus queridos que eu tanto amo, eu adoro. E, Lisandra, gratidão, mandou super bem. Eu deixei aí meu contato, né? Apesar que a maioria dos alunos tem, né? Porque eu faço essa questão porque acho que é importante a gente estreitar os laços. Dia de 15 de maio, dia do assistente social, nosso dia, um dia de profissionais que lutam cotidianamente, né? Na sua atuação, no seu exercício profissional, pela garantia de direitos, a promoção da justiça, o enfrentamento da desigualdade social e da concentração de renda e da cidadania para todos. Queria agradecer muito a professora Rafaela, minha parceira, A Rafaela sabe tudo. Se não fosse a Rafaela, nada funcionava no EAD da Unisanta, acreditem. Imagina, professor. Tamo junto. Gratidão. Ela mais 2 ou 3, alguém que realmente mandou bem. Gratidão a todos. Lisandra, muito obrigado. Fiquem com Deus. Fiquem todos com Deus também. E acho que é isso aí. Rafa, tem mais alguma orientação, alguma coisa quer falar? Nada, professor, tudo certo. Muito obrigada, pessoal. Obrigada, professora Lisandra. Foi incrível. Perfeito. Gratidão a todos. Uma boa noite. Lisandra, um beijo no teu coração, um beijo na família aí. Não esquece de pagar a tua assessora aí, que senão isso daí é trabalho infantil, hein? Eu te denuncio no CREAS, hein? Um beijo para todos e todas.
Fiquem bem. Tchau, tchau.